Seja muito bem-vindo ao Pode Falar, um podcast sem rótulos, sem preconceito, que pretende produzir um conteúdo relevante. Hoje nós já estamos no nosso 5º episódio e para quem achou que a gente não ia chegar tão longe, estamos aqui, sempre trazendo bons convidados de preferência. A profissional que eu trago hoje é terapeuta ocupacional. Talvez você não tenha ouvido falar o nome dessa profissional ou falar sobre essa especialidade na área da saúde. Mas se um dia você ou se algum filho, um parente precisar de algum auxílio para melhorar os movimentos, melhorar a performance na atividade diária, reaprender movimentos, essa profissional com certeza vai estar envolvida no tratamento e vai ser de grande diferença para a pessoa que precisar. Eu recebo Natália Cristina Ferreira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Natália, como eu disse na introdução, eu conhecia muito pouco essa profissão, porque talvez não tenha precisado dela, mas depois que eu comecei a trabalhar na área da saúde, eu vi o quanto vocês têm importância nos tratamentos e quanto vocês fazem a diferença para as crianças, para os adultos. Eu queria que você se apresentasse primeiro, como que você chegou na área da terapia ocupacional, se foi você que escolheu a profissão ou se ela te escolheu. Então, eu me formei em 2014, vai fazer 10 anos, né? Eu escolhi, na verdade eu não escolhi a terapia ocupacional, acho que a terapia ocupacional que me escolheu, eu acabei caindo assim no curso e comecei a fazer o curso e fui me encantando assim a cada vez mais pelo curso. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, né? E saí da faculdade, comecei aí algumas especializações depois disso e tô aí já há 10 anos atuando na área. 10 anos. E aí, você queria um curso da área da saúde, você acabou escolhendo esse porque tinha mais facilidade de fazer a faculdade? Eu sabia que eu queria algum curso da área da saúde, porque eu sempre gostei desse cuidado com o outro, né? Iniciei um outro curso na área da saúde, mas aí por algumas questões eu precisei trocar de faculdade. E aí foi me apresentado a terapia ocupacional nessa nova faculdade que eu fui, por outros problemas com o curso atual que eu estava fazendo. E aí a faculdade me apresentou a terapia ocupacional e eu acabei aceitando, né? Para não perder o ano letivo, eu acabei aceitando a terapia ocupacional. E aí eu comecei a fazer um ano, fiz o segundo, quando eu vi eu já estava no terceiro e quando eu já estava no quarto, né? Então eu me formei assim, né? Eu terminei a faculdade, não escolhi o curso inicialmente, mas depois eu fui me encantando com o curso ao longo dos 4 anos e hoje eu não me vejo sendo aquele curso que eu iniciei fazendo lá atrás, antes de ser a terapia ocupacional, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje que não terapeuta ocupacional. Então você tinha uma vocação para a área da saúde e buscava alguma profissão dentro da área da saúde mesmo, né? Sim, desde sempre. E aí a terapia ocupacional foi apresentada, ela te pegou então na faculdade? Foi. Olha que interessante. Foi um acaso, assim, a faculdade, terapia ocupacional, nunca tinha ouvido, não conhecia. Sim. E aí foi assim que aconteceu, a faculdade que me apresentou. Porque o curso é uma oportunidade de você conhecer a profissão também. Exato. Né? Que a gente acha que conhece. Exato. Né? E quem vê você trabalhando, eu até imaginava, não imaginava que você tinha 10 anos de formada já, porque você é bem jovem, né? Mas você começou cedo, né? Trabalhar também, né? Estudar. E
é uma pessoa totalmente vocacionada para isso, a forma que lida com os pacientes, com as crianças, né? Obrigada. Você encontrou a sua vocação. Encontrei. Você realiza o que você está vocacionada para fazer. Sim, hoje né? eu vejo que sim. O que você mais tira de aprendizado dessa profissão? Hoje eu trabalho, né, com crianças, né? Então eu acho que é isso. A criança é criança, né? Eu acho que é isso. Você tá ali com a criança, você brincar com a criança te dá o retorno daquilo que você está fazendo. Quando eles olham para mim, que eles dão aquele sorriso, que eles chegam todo felizes na sala pro atendimento, que eles me dão um oi, que eles me abraçam às vezes, né? Então eu acho que isso é o maior, assim, quando eu vejo que a evolução da criança, eles me chamando de tia Natália, eles vindo todo feliz, me dar a mão, ir pra sala, eles gostarem de estar ali comigo nesse momento, eu acho que é o prêmio da profissão. É o prêmio, E você também pode atuar com adultos, mas você tem uma preferência em atuar com crianças, é isso? Isso. A área da terapia ocupacional é uma área bastante ampla, que você consegue atuar em diversas áreas, com diversos públicos diferentes. Eu escolhi criança desde sempre, né? Atuei já em outras áreas, mas sempre tendo um pezinho ali na reabilitação de crianças, mas hoje eu estou 100% no público infantil. E aí você precisou fazer alguma especialização para focar nas crianças? Eu fiz, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz uma especialização em neuropediatria e agora recentemente, né, e outros cursos rápidos, assim, né, cursos de poucas horas também, né, com esse foco em crianças. E agora recentemente eu terminei a certificação em integração sensorial, que é a área que eu estou atuando no momento, né, que é a abordagem da terapia ocupacional que eu estou atuando no momento. Com a integração sensorial. Integração sensorial. O que seria mais ou menos a gente, de uma forma simples, se tiver como a gente passar para as pessoas, a integração sensorial, Natália? Nós, né, onde estamos recebendo estímulos de todos os lados, a todo momento, onde quer que a gente vá. Né? E para receber essas informações e dar essa resposta adequada para o meio onde a gente está, a gente precisa processar esses estímulos. Então a gente processa esses estímulos e dá uma resposta adequada. Né? E as crianças, né, algumas pessoas, né, essa dificuldade, né, desse processamento está mais presente em crianças com autismo, né? Esse processamento dessas informações fica um pouco comprometido. Então, ou eles interpretam muito, ou eles não interpretam, né, esses estímulos que estão recebendo. Então, aí isso dificulta muito, interfere muito nas atividades de vida diária dessas crianças. Correto. Então, assim, eles têm um nível de percepção diferente da vida, né, das situações diárias, e aí vocês atuam na melhoria dessa percepção, dessa performance. Isso, aí nos atendimentos a gente trabalha para integrar essas sensações, fazer com que essa interpretação ocorra de uma maneira mais adequada e que eles consigam responder no meio também, tenham uma resposta mais adequada ao meio que eles estão inseridos. Muito interessante. Eu já presenciei várias crianças que a Natália atua e a evolução é grande do tratamento, né? Isso que é bacana de ver, eu acho que é o grande presente mesmo, você ver que seu trabalho fez uma grande diferença. E faz uma grande diferença na vida da criança. Exato. Porque a percepção de mundo dela, quanto mais estiver nos parâmetros da sociedade, vamos dizer assim, será mais fácil para ela conviver, lidar com as dificuldades diárias, né? Isso. Por isso que a integração sensorial é feita por terapeutas ocupacionais, né? Exatamente por isso, porque a gente busca, né, que as crianças, a realização dessas atividades de vida diária, para que se integre esse processamento sensorial, dessas sensações, para que eles consigam realizar essas atividades. Então é sempre voltado para essas atividades de vida diária. Para essas atividades de vida diária. Isso. E quando a gente fala atividade de vida diária, por exemplo, movimentos finos, tem alguma coisa a ver, assim? Um talher, tem um pouco isso? Pegar um talher, escrever? Tem. Né? Assim, as atividades de vida diária que a gente diz são todas as atividades que a gente faz no dia a dia. Né? Certo. Desde as mais básicas, levantar da cama, escovar o dente, tomar banho, as mais complexas, que é trabalho, cuidar do outro, cuidar da casa, né? Então são essas atividades. Quando essas atividades são comprometidas, aí atua o terapeuta ocupacional.
é sempre para a pessoa conseguir realizar essas atividades. Para ela realizar as atividades. Pra realizar essas atividades, isso. E pensando nessa questão de reabilitação, por exemplo, alguém que sofre um AVC, um acidente, e tem que passar por uma readaptação. Então a terapeuta ocupacional também vai atuar ali naquele caso. Também fazendo com que a pessoa consiga realizar novamente essas atividades, atividades que fazem sentido para ela, atividades que fazem parte da rotina dela. Sim. Né? E isso é muito pessoal de cada pessoa, né? Às vezes, né, para você é importante a realização de uma atividade, para mim são outras atividades, então é sempre voltado para essa necessidade, para aquele contexto, para aquela pessoa. Primeiro vocês estudam o caso da pessoa. Isso. Para entender o que ela precisa. Ter um foco ali. É um tratamento especializado e individualizado, então. Individualizado, exato. Não existe uma regra. Não existe uma Cada regra. um é um, né? Eu ouvi a faculdade inteira os professores falando que não tem receita de bolo. É cada um, cada caso tem que ser estudado. O contexto da pessoa é bem considerado, né? Sempre considerado isso, porque tem que fazer sentido para a pessoa. Sim. Realmente, né? O que era importante para mim talvez não seja para o outro, né? Exato. E vocês lidam no momento assim, vamos pensar na reabilitação de um acidente, uma pessoa que teve um AVC, algo que prejudique essa área motora, né, para realizar. É um momento difícil da vida da pessoa, né? Exato. E aí vocês têm que acolher esse paciente, entender as necessidades dele, da família também, né? Exato. E aí ressignificar esse novo cotidiano que vai surgir, né? Eu conseguia fazer tudo, agora eu tenho uma dificuldade. Muitas vezes tem que aprender tudo com o outro lado, né? No caso de um AVC ou de um acidente, né? Que tem que ressignificar esse cotidiano de atividades que eu fazia, que agora eu não consigo mais fazer. Tem que aprender, talvez, fazer de um modo diferente que eu sabia fazer antes, eu tenho que aprender a fazer de novo, de um outro modo. Sim. Então Por exemplo, uma pessoa que escrevia com a mão direita e tem um problema no lado direito, ela vai ter que fazer com a mão esquerda. Vocês vão atuar nessa situação. Sim. Existem técnicas para ensinar essa pessoa a reaprender, é isso? Ou criando adaptações, né, que a gente chama de tecnologia assistiva, para conseguir realizar com o membro que foi comprometido, também tem essa possibilidade. Ah, tá. A tecnologia seria uma prótese, alguma coisa assim? Uma prótese, uma adaptação, algum dispositivo que se prenda à mão, né? Uma colher, a gente consegue prender talher na mão, escova de dente na mão, lápis, para que a pessoa consiga fazer com o membro que foi afetado. Até nisso vocês vão atuar então, no que é melhor para aquela pessoa, no caso de prótese, de órteses, o que for necessário. Exato. Olha como é ampla a área, né, Natália? É bem ampla. Quando eu conheci a terapia ocupacional, eu fiquei muito surpreso. E aí eu falei, eu quero um dia levar para as pessoas, porque é uma área que tem uma oferta de emprego gigantesca, pelo que a gente vem observando, né? Agora atualmente está bem grande. Está grande, né? Bem grande, E é difícil achar profissional qualificado, as empresas têm dificuldade de achar no mercado. Está bem difícil. Vários cursos fechando, a faculdade que eu me formei já não tem mais hoje o curso de terapia ocupacional. Acho que depois de mim, umas 2 turmas só que se formaram, depois o curso acabou fechando, assim como aconteceu em outras faculdades também. Né? Já não tem mais o curso, a busca acabou, né, diminuindo, mas hoje em dia é um profissional que está bem valorizado. Valorizado e escasso no mercado. Escasso no mercado. É porque é um trabalho também, alguns trabalhos exigem muito mais do que somente você saber fazer, você tem que ser vocacionado. A área da saúde em geral, acho que é muito a vocação. Né? Quem não tem a vocação genuína a cuidar do outro, geralmente acaba desistindo da área. Né? E eu, né, que atuo com crianças, não é só a criança que a gente acolhe, né? É toda uma família envolvida, muitas vezes são famílias adoecidas, né? Então tem todo esse acolhimento, não só com a criança em si, mas com a família toda ali, tá? Todo mundo adoecido, então a gente tem que fazer esse acolhimento também, muitas vezes orientar essa família, né? Indicar caminhos para que essa família também se fortaleça para essa criança. Para essa criança, sim. É muito bacana. Eu gostaria, Natália, até de tirar algumas dúvidas contigo, e a gente vai aproveitando esse espaço agora, né? No caso das crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista, a terapia ocupacional, ela é
algo necessário a vida toda? Ou ela vai fazendo em períodos alternados? Tem alguma regra para isso ou vai de cada paciente? Vai de cada paciente, né? Porque a criança chega com uma demanda, né? Que a família pontua, que são as dificuldades, então a gente intervém nessas dificuldades. E pode ser que a criança melhore para a família, ou melhore nessas demandas iniciais que a família trouxe e se mantenha por um período, né? Mas conforme a criança vai crescendo, esses papéis ocupacionais vão se modificando também, né? Ela vai adquirindo outros papéis e aí pode ser que também apareçam algumas dificuldades. E aí, então ela retorna para a terapia, se foi o caso de ter tido uma alta, ela retorna na terapia para que a gente auxilie nessas novas demandas que estão surgindo. E aí fica mais um período, se for o caso tem a alta de novo, depois retorna conforme essas atividades forem aumentando, né? E é um trabalho multidisciplinar, vocês trabalham em conjunto com outras áreas? Se conversam com os outros profissionais? Normalmente sim, a gente tem, né, atualmente contato com fono, psicólogos, grupos ABA, né, então nutricionistas, muitas vezes médicos, né, então a gente está sempre em conversa, né, em reuniões com esses profissionais para a melhor evolução da criança. Para a melhor evolução da criança. Isso. Gente, olha, é interessante. Se um dia a gente precisar desses profissionais, a gente nunca sabe o dia de amanhã, é bom a gente saber que a gente está bem respaldado, porque aqui em Rio Claro tem excelentes profissionais nessa área, né? A Natália é uma delas, tem outros aqui, tantos aqui em Rio Claro que eu já conheci, e que desenvolve um excelente trabalho aí com os pacientes. Eu me lembro muito de um caso que você atendeu de uma moça que sofreu um acidente. Isso. Né? Ela tinha até dificuldade para andar, né, Natália? Tinha. Porque o acidente acho que comprometeu alguma área cerebral, né, ela teve traumatismo. Traumatismo. Né? Ela teve um traumatismo encefálico. E aí ela ficou com um lado comprometido, então ela tinha uma dificuldade de marcha, ela tinha uma fraqueza, né, de um lado do corpo, e aí a gente fazia essa reabilitação e a principal queixa dela era a memória, né? Ela tinha um esquecimento, então junto com esse fortalecimento muscular, junto com a função motora desse lado do corpo dela, a gente também trabalhava com essa reabilitação cognitiva, né? Que ela reclamava que ela tinha bastante esquecimento, ela não lembrava do que acontecia de um dia para o outro, então a gente também ia trabalhando nessa questão de reabilitação cognitiva com ela. E num caso desse, a pessoa tem dificuldade para andar, por exemplo, você auxilia ela também na marcha, você fala, né? Sim. Tem como auxiliar o paciente nisso? Tem também. A gente fazia alongamentos, fortalecimentos, eu passava alguns exercícios para ela fazer em casa. Ela também fazia fisioterapia, que também era importante. Importante. Né? Então ela fazia também as duas terapias, a fisioterapia, e também passava comigo na terapia ocupacional. E a gente potencializava isso. E a memória? Tem vários tipos, acredito que são várias técnicas, né? Sim. Mas o que você pode usar assim para ativar a memória? Eu usava com ela algumas atividades mesmo de memória ali no momento, né? Um jogo, ou ela ter que me relatar alguma coisa, como foi o dia dela. E também estratégias para ela lembrar em casa, né? Dela anotar o que estava acontecendo, para que ela não esquecesse, né? Para ela criar essa rotina, essa né? rotina. Aconteceu tal coisa de manhã, então ela ia e anotava o que tinha acontecido, para ela poder lembrar no final do dia de falar para as pessoas, porque ela relatava que ela não lembrava que o filho falava, ou de um recado que o marido tinha dado, né? Então eu orientava ela a anotar isso num caderno, né? Se nesse momento ela não conseguia lembrar, então a gente usava desses recursos para facilitar no dia a dia dela. Bacana. Eu encontrei com essa moça, eu conheço ela assim na minha vida pessoal, né? Eu encontrei ela um tempo atrás e ela tá muito bem assim, né? Não sei se você já viu depois disso, não. Que eu levo meu filho no futebol e ela também leva um filho dela lá. E eu encontrei ela, porque eu já conhecia ela também desde pequeno assim, né? Então, e me surpreendi com o progresso que ela teve. Ela tinha muita vontade, né, de voltar à vida, né? Então ela se esforçava muito. Ela era uma paciente que se esforçava, tudo que você pedia ela fazia. Ela teve uma recuperação incrível, assim, comparado a outros pacientes.
ela teve uma recuperação que nem a gente esperava. É. Ter essa recuperação tão rápida em Foi- tão pouco tempo. Ela até me fala, ela é muito religiosa, né? Ela fala do milagre, porque Sim. ela falou pra mim, eu nasci de novo, por tudo que aconteceu, Exato. né, um acidente, tudo. Exato. Mas esse nascer de novo é bom a gente deixar claro que tem o trabalho de tantos profissionais, né? Aí por Exato. trás. E deixa eu pegar um pouco de água aqui que minha garganta hoje tá terrível. Sabe o que eu queria também, Natália? Que a gente falasse sobre as crianças. O seu trabalho com crianças, que é o seu foco, né? Hoje ele está mais focado nas crianças que são do transtorno do espectro autista, ou ele é mais generalizado? Não, 90% está dentro do transtorno do espectro autista. 90% dos meus atendimentos. Eles fazem semanalmente, mensalmente? Isso existe uma regra? As terapias? É. Não tem uma regra, é de cada caso, mas normalmente a maioria dos casos vai de 1 atendimento a 2 por semana. Por semana. Por semana. Aí o que vai dizer se é 1, 2 ou 3 é o nível de funcionalidade da criança, Sim. né? Se ela é uma criança mais funcional, a gente coloca 1 dia, se é uma criança menos funcional, 2 ou 3. Mas aí vai de cada caso, mas no mínimo a gente, quando inicia a terapia, a gente já inicia com 2 atendimentos no mínimo. Sim. Muitas pessoas às vezes já comentaram comigo que hoje se fala muito mais no transtorno do espectro autista, né? E nos tratamentos que envolve e você vê uma grande melhora na qualidade de vida dessas crianças, né? E as pessoas falam, mas antigamente a gente não ouvia muito falar disso. Eu não sei, mas é até uma opinião que a gente pode discutir. Antigamente acho que tinham poucas ferramentas para detectar, ou sempre existiu, as pessoas não detectavam, não tratavam adequadamente. Eu vejo que sempre existiu, talvez menos, né? Porque a incidência aumentou muito. Sim. Né? Hoje nós temos um autista para cada 36 nascidos, né, no Brasil. Então aumentou muito esse índice mesmo. Mas eu vejo que é isso mesmo, é falta de recursos para identificar, né? Então isso está mais comum hoje por causa desses recursos que temos, profissionais que conseguem fazer esse diagnóstico, né? Antes ficava muito preso aos médicos, né? Hoje tem vários profissionais, né, que juntamente com o médico conseguem fazer esse diagnóstico. Então acredito que hoje tem aumentado mais também por causa As disso. ferramentas Por causa desse aumento, tratamento, Isso. diagnóstico, né? Isso. E aí quando a profissional da terapia ocupacional atua com transtorno espectro autista, ela precisa fazer uma especialização para essa área de atuação, ou a própria faculdade já... A própria faculdade te dá, né, essa capacidade de atuar com essas crianças. Sim. Mas assim, você sai da faculdade sabendo um geralzão, né? Você sabe o básico de várias áreas. Né? O interessante seria fazer, né, identificar a área que você gosta, identificar a área que você gosta, que você vai querer atuar e partir para as especializações nessa área. Ah, entendi. Bom, a gente está chegando quase no final do nosso primeiro bloco. E para a gente não ficar com o assunto no meio, a gente continua no próximo, que daí eu vou falar um pouco sobre a especialização da Natália, que é de neuropediatria. Neuropediatria, a gente vai entender um pouco por que ela escolheu essa especialização, como que ela está atuando nessa área. Conhecer mesmo a grandeza dessa profissional, que é uma profissão muito importante e que, graças a Deus, está sendo valorizada, né, como deve ser valorizada. E se alguém estiver procurando alguma área de atuação e tiver vocação para cuidar do outro, gosta de crianças ou até adultos também, né? Porque não se foca só no adulto, idoso. Tá uma chance aí. O mercado está precisando de profissionais qualificados e que amam o que fazem, como a Natália faz. A gente volta no segundo bloco, rapidinho.
venho ordem hoje porque eu não fico de chinelo, eu sempre passo uma maquiagem, às vezes eu passo até um batom vermelho. Porque eu acho que a forma como a gente se apresenta para o mundo, mesmo que nesse mundo só esteja eu, em casa, diz muito. E além das crianças, os pais também não estavam preparados com isso. Então, muito pai no passado que não teve suporte emocional e hoje são mesmo. Então não é frescura. Ser frágil hoje em dia não é frescura. Aconteceu. O que a gente vai fazer com isso? É a grande questão. Para as pessoas, para outras pessoas é o que eu faço em casa, mas eu não achei muita coisa na internet como vocês. Beleza, deixa isso quieto. Aí veio a pandemia. Eu me deparei com letras, administração e secretariado executivo, todos graduação. Em letras eu não quero. Voltamos ao nosso segundo bloco de conversas. Hoje o Pode Falar trouxe a terapeuta ocupacional Natália Cristina Ferreira, uma profissional aqui da cidade de Rio Claro e tem um vasto campo de atuação. Já falou pra gente sobre o trabalho dela com crianças e também com adultos, porque a terapia ocupacional é uma área que pode atender todos os públicos, desde a criança ao idoso. E agora a gente vai começar falando sobre isso, por onde ela passou, quais experiências ela trouxe de bagagem. Vamos lá, Natália? Então, nesses 10 anos eu já atuei com pacientes neurológicos, adultos neurológicos, né? Na saúde mental, em hospital psiquiátrico, em centro de reabilitação infantil, né? Neurológicos infantil, na área hospitalar, na reabilitação física e atualmente eu atuo na área infantil, com crianças e transtorno do espectro autista. Dessas áreas que você atuou, você sentiu uma maior dificuldade em alguma delas? Em algum momento você falou, eu quero focar mais em outra área? A saúde mental. Saúde mental? Saúde mental, o hospital psiquiátrico foi um desafio para mim, né? Eu tinha feito estágios, né, nessa área, né, e atividades na faculdade ainda nessa área, então foi um desafio para mim. Fiquei 1 ano atuando na saúde mental, com adultos, né, na saúde mental, mas eu vejo que foi a área mais desafiadora para mim. É o ambiente de um hospital, do hospital psiquiátrico, algumas pessoas falam que é diferente. Sim, é um lugar diferente, né? O contato que você tem com as pessoas é diferente, né? Mas foi uma experiência bem válida. Gostei de ter trabalhado lá, de adquirir essa experiência de como é, né? Esse ambiente, como são as pessoas que estão nesses lugares. Foi uma experiência válida. Sim, é uma bagagem que você trouxe, sim. Inclusive para você fazer suas próximas especializações. Sim. Porque daí depois da faculdade, você me falou lá no início que você fez neuropediatria. Isso. Foi a primeira especialização sua? Foi a minha primeira especialização. Eu saí da faculdade, terminei em 2014, em 2015 eu já iniciei a especialização, teve duração de 18 meses, né? E as aulas eram quinzenais, presenciais, né? Então, por 18 meses eu fiquei nessa especialização. Depois dessa especialização, eu fiz cursos de alguns desses, né, esses cursos rápidos de um final de semana, né? E até o ano passado que eu fiz a outra especialização. A segunda? A segunda. Ainda falando da faculdade, você falou sobre a especialização, cursos presenciais, quinzenais, e provavelmente o dia todo você ficava na faculdade? Era no finais de semana? Era no finais de semana, Sim. Era sábado à noite, sábado 18 horas, começava a aula até às 22, e no domingo o dia todo. Dia todo. Dia todo. E na faculdade de terapia ocupacional, alguns cursos da saúde, eles mantêm o período integral. Isso. Medicina, acho que odontologia, tem vários cursos que tem esse período de estudo. A terapia ocupacional, ela também tem essa necessidade, Natália? O meu curso era noturno, né? Tem algumas faculdades que eu vejo que o curso é durante o dia, né? Um período, ou manhã ou tarde. O meu foi noturno, durante 4 anos.
O último ano eu tive aula praticamente o dia todo, né, que eu tinha estágio de manhã ou à tarde, e à noite eu tinha aula, né? Então o último ano foi um ano bem cansativo, um ano bem puxado, né? Que você tem os estágios, você tem a aula e você tem o TCC para ser feito, né? Então o último ano de faculdade é bem corrido, bem puxado, bem sofrido. E a especialização, aí você fez de neuropediatria. Por que você escolheu a neuropediatria? Porque na faculdade, né, durante a graduação, a gente vê várias áreas, né? A gente passa a TO em todas as áreas de atuação da TO. E a infância sempre foi a que mais me agradou. Então eu saí da faculdade com essa ideia de que a infância era o que eu tinha que seguir, era o que eu mais gostei de ter estudado na faculdade. E aí então, saindo de lá, eu falei, vou fazer a especialização nessa área de infância. De infância. A neuropediatria, Natália, ela atua com... tem a ver com o transtorno do espectro autista, ou ela é focada mais em outras atuações, áreas? A gente acaba pegando, né, o transtorno do espectro autista porque a gente estuda todo o desenvolvimento. Sim. Né? Então, quando você atua com uma criança, você tem que saber o desenvolvimento infantil. Né? Você tem que saber todo o desenvolvimento, como acontece esse desenvolvimento, né? Em que nível de desenvolvimento aquela criança está. Mas o transtorno do espectro autista ele acaba entrando numa questão mais comportamental e psiquiátrica. Né? Certo. Eu não tive transtorno do espectro autista na especialização. Né? O foco da especialização eram outras síndromes neurológicas, né? O desenvolvimento infantil, como ocorre, neurologicamente falando, né? Como ocorre esse processo no cérebro, o que muda, né? Então eu tive o foco da especialização era mais voltado para essas outras síndromes neurológicas. Um exemplo, por exemplo, uma síndrome de Down. Uma síndrome de Down, uma paralisia cerebral. Isso. Outras síndromes que podem ocorrer durante a formação do feto, né? Alguma alteração genética que cause a própria deficiência intelectual. Sim. Então essa é o foco da atuação. Isso. Né? E dentro da neuropediatria você já está no foco da criança. Aí você foi buscar uma outra especialização também para atuar com o TEA, transtorno do espectro autista. Isso. Que foi a sua segunda especialização agora. Isso, a minha segunda especialização é integração sensorial. Certo. Né? Que a maioria das crianças com TEA apresenta alteração desse processamento sensorial. E como eu estava atuando já nessa área, eu busquei por essa especialização para complementar a atuação, para ter mais embasamento naquilo que... E essa especialização, como que funcionou, Natália? Tem bastante oferta de cursos aqui no país ou ela é mais... Essa especialização ela é internacional, né? Então aqui no Brasil tem 2 lugares, que é em São Paulo, que é oferecida por uma escola, né, por uma clínica, e tem em Curitiba, que é oferecida por uma outra clínica, que são só essas 2 que são regulamentadas para dar essa certificação internacional. Agora, recentemente, abriu em Salvador, né? Então tem a terceira clínica oferecendo esse curso. É uma lista de espera bem grande, eu fiquei esperando para iniciar o curso mais ou menos 1 ano e meio, né, de espera. E aí o curso é 1 ano, são 6 módulos, 4 módulos são online, né? Que foi mudado depois da pandemia. Ele era todo presencial. Todos os módulos eram presenciais, mas aí devido à pandemia eles colocaram esses 4 módulos online e 2 presenciais. Esses 2 presenciais são as práticas, né? Onde a gente, no módulo 3, né, que é o primeiro presencial, onde a gente aprende a avaliar, a usar o instrumento de avaliação. Então são 4 dias intensos de curso. Né? Eu fiz em São Paulo, então fui para São Paulo, fiquei esses 4 dias lá, tendo aula das 9 da manhã às 5 da tarde, intenso para conseguir, né, aprender essa parte de avaliação. E no último módulo, que foi recente, que eu terminei agora em março, era a apresentação do trabalho final, que era a discussão de caso, apresentar as nossas avaliações, apresentar o que a gente viu no curso todo nesse último caso, nessa última apresentação de teste, e um
um resumão, um apanhadão de tudo que a gente viu nesses 6 módulos. É uma especialização intensa, então. É bastante trabalho. Bastante trabalho, bem complexo. Você fazia de final de semana em São Paulo? Eram 4 dias, os dias que eu fui, né, os dias do meu curso eram sábado, domingo, segunda e terça. Então pegou o final de semana e mais 2 dias da... Isso durante um ano, todas as semanas? Ou uma vez por mês? Eu fui 2 vezes só. Eu fui em agosto, um final de semana, e agora em março, um final de semana. Olha, é uma certificação internacional. É uma certificação internacional. A integração sensorial é a grande... vamos dizer assim, a gente vê cada vez mais o mercado da saúde necessitando de profissionais capacitados, né? Então ela é uma grande oportunidade de emprego, assim, para quem quer se especializar, gosta da área. É uma área que está bem alta agora, devido à sua eficácia, né, da sua comprovação, atuando junto a essas crianças, né, do benefício e da melhora causada, né, que proporciona essas crianças nessa reorganização, né, sensorial para desempenhar suas atividades de vida diária. Então é uma área que está bem alta no momento. Quem gosta, é uma área bem alta. Eu já presenciei até uma sala de trabalho que vocês têm, que ela tem vários instrumentos, vários brinquedos, várias texturas diferentes. É uma sala especial, aquele local de atuação, né? Isso, é uma sala montada para isso, né? Uma sala de integração, ela tem algumas exigências, né? Que tem que ter determinados equipamentos nessas salas para que seja uma sala de integração sensorial. Certo. Né? Ela tem algumas exigências que o terapeuta tem que fazer com a criança no momento da sessão, senão não é considerada integração sensorial também. Né? Então ela tem são 10 itens que tem que ter na medida de fidelidade, né? Então, tendo esses 10, né, você tem que seguir esses 10 itens ali para que seja uma sessão de integração sensorial. Então é uma sala bem divertida, as crianças, né, acham que é um parque de diversão. Tem balanço, tem rede, tem pula-pula, tem tirolesa, tem colchões, tem escalada, tem balanços, né? Então tem muita coisa para as crianças ali. Mas o profissional também tem que ser capacitado para entender como funciona aqueles equipamentos para direcionar a criança ali. Direcionar a criança na utilização. Isso. A criança vai ali, ela tá brincando. Isso. E você tá avaliando, tá se divertindo e tá passando por um tratamento. Isso, ali. A criança passa pelas intervenções brincando. Olha. Para ela, elas estão brincando e a gente tá ali agindo, né, fazendo a nossa intervenção. Sim. E para a criança ela tá brincando. Se quem está nos assistindo ainda não teve a oportunidade de ver uma sala dessa, existem empresas da cidade, na área de saúde, que tem um trabalho sério, atuando nesse campo, e eles fazem o correto, né? A sala é uma sala que até adulto gosta. Quando eu vi a sala, eu até comentei com a Natália, falei, Natália, até eu ia me divertir aqui dentro, porque é muito bacana o ambiente, é atrativo, né? É muito bacana. E é que nem você falou, o benefício vem porque a criança está se divertindo, então para ela vem toda aquela diversão. Exato. Eu imagino que as crianças não queiram nem sair da sala no final da sessão. Alguns dão um pouco de trabalho. Alguns você tem que ter um manejo ali para a criança poder ir embora. Tem criança que se esconde, tem criança que se enfia lá nos equipamentos e eu não consigo pegar a criança para ir embora. Né? Mas as crianças adoram. Adoro. E a duração dessa sessão, mais ou menos, tem uma média, Natália? De 45 a 50 minutos. Ah, certo. 45. São realizadas semanalmente ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Sim. Depende de cada caso. 40, 50 minutos. Isso. Eu vejo as crianças chegando numa alegria para fazer a sessão. Até você comentou de um caso que a criança tinha um problema de fala. Isso que você perguntou, né? Mais cedo, a recompensa, né, do trabalho. E é isso, assim, né? Eu lembro aconteceu recentemente, a criança não falava ainda, né? Tava começando a emitir alguns sons. E ela chegou pro atendimento às 7 da manhã e ela olhou pra mim e me chamou de tia Natália, né? Bem baixinho, bem sussurrado.
né? E ficou eu e a mãe olhando assim, uma pra cara da outra, tentando realmente entender se a criança tinha me chamado de tia Natália, né? E depois ela repetiu outras vezes, foi pra casa e continuou me falando tia Natália, né? E hoje ela me chama de tia Natália. Então é isso, assim, é esse melhor recompensa que tem, assim, a criança olhar pra você, não falar, de repente ela fala tia Natália. Então esse é o maior recompensa, assim, que eu tenho de trabalhar com as crianças. Sim. Né? Porque a criança é verdadeira, né, Natália? Então, é um sucesso, é um caso de sucesso que faz valer a pena toda a dedicação, todo o estudo. Né? A criança olhar para você, né? Aquelas crianças que têm uma dificuldade de contato visual ou dificuldade de toque, ela olhar para você, ou ela te abraçar, ou ela te buscar para fazer as coisas, né? Que o interesse dela te busca para aquele interesse. Então é isso, é o que recompensa, assim, diariamente. É muito bacana. E aí vem o amor na profissão, né? Porque todo mundo que atua com criança, e na área da saúde, vamos dizer assim, que já são duas, atuar com criança precisa amar a criança. Exato. Não é qualquer um que consegue ter paciência. Sim. E a área da saúde, gostar de cuidar do outro, né? Gostar de cuidar do outro. Ter amor em cuidar das pessoas. Muito bacana, Natália. A gente acho que conseguimos dar um passado aí pela sua carreira, como que você chegou até aqui, né? Aí as suas especializações, o porquê você escolhe o trabalho com crianças. E eu acho assim que talvez muitas pessoas que nos assistem podem estar em dúvida da profissão a seguir, gostam da área da saúde, têm interesse em alguma profissão nessa área. Tá aí uma oportunidade, viu, gente? Existem ofertas de emprego na cidade de Rio Claro que ficam abertas no site por muito tempo e eles não conseguem achar os profissionais. Exato. Qualificados, porque a empresa não vai poder contratar um profissional que não esteja com a qualificação em dia, tudo certinho, né? Existe a enfermagem tem o Corém, a fisioterapia acho que é o Crefito, vocês têm também é o Crefito, o mesmo da fisioterapia. Isso. É o mesmo da fisioterapia. Vocês têm que manter em ordem toda essa documentação, né, para atuar na área. Sim. E aí é um campo de atuação muito bacana e que tem bastante demanda, né, atualmente. Tem muita oferta, né, para poucos profissionais. A quantidade de horas trabalhadas dia na terapia ocupacional, existe um padrão, Natália? 30 horas. 30 horas? 30 horas. Semanais? A carga horária é essa? A carga horária máxima CLT, 30 horas. Entendi. Bacana. Eu queria, Natália, que você falasse para as pessoas que querem procurar esse curso, como você buscou o seu, se existe um caminho aí que a pessoa pode procurar e achar mais fácil as melhores oportunidades, né? Eu busquei, né? Eu morava próximo a Araraquara na época em que eu comecei o curso, então é buscar as universidades próximas, as federais e estaduais. O curso ainda se mantém, né? Aí tem que ver em quais cidades esses cursos são oferecidos. Aqui próximo na UFSCar eu sei que ainda tem o curso, né, de TO. Faculdade Federal de São Carlos? Isso, na UFSCar. As particulares, várias tiveram o curso, né? Já não existe mais o curso. Tem faculdade aqui em Rio Claro que oferece o curso, mas não abre turma por baixa procura. Por baixa procura de pessoas interessadas no curso. E é isso, é buscar onde tem esses cursos ainda, onde fica mais fácil, mais perto para a pessoa, para até essa ida até a faculdade, esse deslocamento. Mas a rede pública, então, de ensino, faculdades públicas, elas têm esse curso, a grande maioria tem. Tem. E a particular é por conta de turma, né? Necessidade de pessoas. A particular é mais difícil esse abrir turma, porque tem um número mínimo de pessoas por turma, né? Então as particulares estão um pouco mais difícil de encontrar, mas ainda tem algumas que têm o curso, talvez em cidades maiores, né, capitais, deve ter ainda o curso, mas as estaduais ainda mantêm o curso. Mantém o curso. E as especializações, aí como você falou, já é um pouco mais difícil, porque não são todas as instituições que podem dar certificação, né? Isso, a certificação em integração sensorial são só oferecidas nessas duas clínicas, né? Agora 3 que tem em Salvador.
Aí tem que entrar, né, procurar essa especialização e ver em quais lugares são oferecidas, né, que são só esses lugares regulamentados. Tem outras certificações, né, que tem no país também, mas aí é um pouco diferente uma da outra, e aí tem que ver aqui a pessoa busca mais a área que gosta também, né? Mais, né? Porque é um campo vasto, dá para você escolher várias especializações depois da formação. Isso. Certo. Você faz atendimentos particulares, Natália? Você atende só em operadores de saúde? Como você está hoje? Atualmente não faço, né, atendimentos particulares. Atendo em 2 lugares, mas são por convênios. Convênios, operadores de saúde. E o terapeuta ocupacional que faz o atendimento particular, ele se desloca até a casa do paciente ou o paciente tem uma clínica que ele vai? Como que funciona isso? O terapeuta ocupacional pode realizar atendimentos em home care. Pode, né? Ele pode ir até a casa da pessoa, dependendo das condições, né? Às vezes a pessoa não consegue se locomover até o espaço do terapeuta ocupacional, então esse atendimento pode ser realizado em domicílio, ou ele tem um espaço próprio, tem uma clínica e a pessoa vai até esse espaço. Tem essa flexibilidade. Tem. Você já atendeu em casas também? Já. Quando eu iniciei aqui em Rio Claro, eu atendia bastante em domicílio. Domicílio. Isso. Crianças, adultos? Mais adultos. Adultos? Eram mais adultos. Idosos procuram bastante, Natália? A terapia ocupacional? Idosos, eu não atendi muito idosos. Assim, eu atendi bem poucos, né? Eram mais voltadas para reabilitação cognitiva ou alguma doença tipo artrite. Já atendia idosos com artrite nas mãos, que tinha dificuldade, né, dessas atividades diárias. Mas idosos, nesses anos todos, eu atendi bem pouco. Pouco. Não tenho muita experiência com idoso. Certo. O campo é vasto, mas aí cada um vai escolhendo o seu foco, né? Vai filtrando o seu foco para aquilo que mais agrada, assim, que na mais agrada, isso. Né? Se você tivesse que dar um conselho para quem está buscando essa área, você como profissional hoje, 10 anos de atuação, o que você diria? O que é necessário na sua experiência? É necessário gostar disso, né? É necessário gostar de estar com o outro, de acolher o outro, né? Não só a pessoa que você vai atender, mas a família como um todo, né? Entender o contexto da pessoa, entender o que faz sentido para aquela pessoa, entender onde você pode ajudar aquela pessoa naquilo que faz sentido para ela, não o que faz sentido para mim, né? E é isso, gostar de estar com contato com o outro, de estar próximo. Amar a profissão. Gostar de cuidar, né? Gostar de cuidar. Vocação. Você tem Instagram profissional, Natália, que você quer passar para as pessoas passarem a acompanhar? Não, pessoal separa, não, né? Tem um só. Sim, mas ele serve para as duas finalidades. Isso. Se você quiser passar seu Instagram, fica à vontade. É Natália Ferreira. Natália Ferreira? Natália Ferreira. Depois a gente vai colocar no GC aí, no nosso gerador de caracteres, para vocês acompanharem também o Instagram da Natália. Porque daí talvez você possa colocar algumas dicas no Instagram que vá auxiliando as pessoas, né? Sim. Eu aproveito para agradecer sua entrevista aqui hoje, sua disponibilidade. Desde o início, quando eu já vim convidando, você sempre foi muito solícita, respeitando o meu trabalho, tratando com seriedade. Eu agradeço muito, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. A gente já se conhece há um tempo, né? Trabalhamos juntos já há algum tempo. E eu que agradeço o convite. Quando você me convidava, eu achava que ainda estava no papel, né? Agora não se concretizou. Sim. Fico muito feliz de você ter me convidado, ter aberto o espaço para poder falar um pouco da terapia ocupacional. Sim. Eu acho importantíssimo. E a Natália, assim como as outras profissionais que eu conheço da área, são brilhantes. E se a gente precisar um dia, a gente vai estar em boas mãos aqui em Rio Claro. Porque a gente está bem amparado, pessoas que amam a profissão, se qualificam e fazem por amor, que é o mais importante, né? Exato. A você que me acompanhou até agora e que já vem acompanhando desde o primeiro episódio, a gente está tentando melhorar. A questão do áudio, eu acredito que nesses últimos 2 episódios a gente já conseguiu solucionar o problema. Mas eu agradeço sua paciência, sua companhia, os meus amigos que têm dado vários palpites aí pra gente.
A Dona Beth Jack, que comenta durante a transmissão. Dona Beth, eu conversei com a senhora esses dias. Muito obrigado por acompanhar sempre a gente todas as quartas-feiras, quando a gente estreia um novo episódio. Mas não só ela, Silmara, Ieda, Rafaela, tem tanta gente que acompanha. Agradeço muito, gente, porque um podcast ele só é feito se a gente tem um bom convidado e pessoas interessadas em receber boas informações. A nossa rede social tem o Instagram, que é @edunaitsky, e o meu canal do YouTube tá com o meu nome, Luiz Eduardo Naitsky, que lá tem todos os episódios na íntegra para você acompanhar. As nossas estreias são sempre às quartas-feiras, a cada 15 dias, às 20 horas no YouTube, ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.